Olá, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo para você, meu irmão, para você, é, meu amigo, para você, minha irmã e minha amiga. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, certo? Louvado seja Deus. Mais uma vez estamos aqui para estar levando uma palavra dentro da Bíblia, né? Falando algo, assunto que até muitas vezes mexe com a nossa mente, com o nosso psicológico, né? Algumas coisas que às vezes tem pessoa que nos pergunta, muitas vezes ainda que nós não quer dizer assim, minha pessoa, né? Às vezes assim tem algo que eu procuro estar ajudando os irmãos e buscando dentro da Bíblia, aquilo que eu posso explicar que tem um respaldo bíblico, certo? Hoje nós vamos estar falando acerca de se é certo a pessoa fazer jazilo ou então túmulo para poder estar sepultando a família toda ali junto, né? Ou que às vezes as pessoas têm procurado, irmão, o que você acha? Às vezes tem pessoa que fala, não, quando eu morrer eu quero ser enterrado lá onde meu pai está enterrado, onde, na minha terra, isso é certo. Já tem outros que falam, não, onde eu morrer aqui fica. Irmão, vamos ver o que a Bíblia fala, né? A Bíblia ela tem um respaldo para essa pergunta, baseado nessa questão, certo? Louvado seja Deus. Mas antes disso, eu quero estar abraçando a você, meu amigo, minha amiga, nossos novos inscritos que estão chegando aí. Seja bem-vindo. Obrigado, que Deus abençoe você que está se inscrevendo, está chegando no nosso canal. Seja bem-vindo. Você que ainda não se inscreveu, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Se inscreve nesse canal, galera. Certo? Nós precisamos, temos nossas matérias, nós pregamos, nós falamos da palavra de Deus aqui nos nossos estúdios. E também nós fazemos nossas matérias, mostrando o interior, né? Viajando para alguma cidade e vamos viajar mais, né? Assim, se Deus nos permitir, né? E Deus nos dá a oportunidade, né? Alongamos nossos anos de vida, porque muitos de hoje a vida está tão assim, de repente as coisas estão acontecendo, né? Então enquanto nós estivermos nessa terra e Deus permitir, nós estamos aí trocando ideia com os irmãos e tirando alguma dúvida, aquilo que está no nosso alcance e que possamos explicar, certo? Então tá aí nosso QR Code, se você desejar nos ajudar, nos abençoar aí, né? Com a oferta aí, nos ajudar aí, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, certo? Se você sentir no coração de querer nos ajudar, pois nós saímos para gravar, nós queremos adquirir novos equipamentos aqui, né, para poder nós estar levando umas imagens melhor, qualidade de som a você. Então, se você puder nos ajudar, seremos gratos, certo? Mas você já está se inscrevendo também no canal, seja bem-vindo, comente bastante, compartilha, galera. Nós precisamos alcançar um número grande de inscritos aí no nosso canal, certo? Louvado seja Deus. Mas muito obrigado você que está chegando, se sinta abraçado, certo? Obrigado mesmo de coração. Deus abençoe a você. Se você quiser falar de que cidade você nos acompanha, de qualquer cidade ou estado, certo? Então nós teremos prazer de estar aqui falando o seu nome, o estado, certo? Mas que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo e minha amiga, certo? Então, hoje, para nós tirar um pouco essa dúvida, vamos ver na Bíblia o que a Bíblia fala, né? Que nem tudo é idolatria, tem coisa que já vem bíblico, né? Às vezes a Bíblia tem algo que a gente vê, às vezes a pessoa fala assim, não saindo desse texto aqui, certo? Ah, mas a pessoa, qualquer coisinha, quando morre uma pessoa, as pessoas choram, coisa e tal. Hoje em dia faz sentido, irmão. Quem não poderia chorar é Jesus. A Bíblia fala que na morte de Lázaro, ali quando Marta e sua irmã Maria estavam desesperadas que choraram, Jesus também não aguentou de ver os pratos daquela mulher. A Bíblia não sabe que Jesus também chorou. Olha ele sendo um Deus, sabendo todas as coisas. Imagina a gente, né? Muitas vezes o ser humano, certo, irmão? Então, mas voltando aqui para a palavra de Deus, né? Louvado seja Deus, né? Nós também estamos falando de algo também que é da palavra de Deus também, mas voltando aqui para o texto que hoje nós vamos estar falando a respeito quando a pessoa morre, é certo você fazer um túmulo para ali estar junto à sua família, ali onde tiver um ou dois, você tem gente que faz, né, os túmulos, um jazilo, né, como muitos falam aí, e para poder estar enterrando ali as gavetas, coisa e tal, né. Então a gente conversando a respeito dessas. Às vezes, conversa com uma pessoa, conversa com um amigo, outra pessoa não se procura. E às vezes as pessoas têm curiosidade. Irmão, você acha certo ou idolatria a pessoa morrer e tá? Porque tem pessoas que falam, não, onde eu morrer, que não importa, depois da morte me joga ali aonde quiser. Tem gente que fala assim. Mas muitas vezes, irmão, a vida não é assim também. Nós não somos, apesar que depois da morte, nós vai por descer, vai ir para a terra, mas aquele que preza seu ente querido, até na hora da morte dá um enterro digno.
é bem ali onde colocado. É bom que a gente ama as pessoas em tempo de vida, lógico, sem dúvida. Não adianta você querer dar o melhor depois que a pessoa morre, não. Mas é bom que você ame em tempo de vida e a saudade que fica daquele ente querido, o que você pode fazer na última hora é isso, dar um enterro digno, fazer um jazilo, fazer um túmulo ali, para poder estar levando um flores em memória, para não apagar a memória. Isso eu não vejo nada demais, certo? Não vejo nada demais nessas coisas aí não, certo? Apesar, como estou falando para vocês, a gente deve amar as pessoas. Se você tem sua esposa, dar flores quando está em vida, certo? Falar que eu te amo em vidas. Depois de morto, então é só acabou. Mas quem carrega, quem ama de verdade, até na hora da morte, depois da morte, sem saudade. Esse é o amor que Deus, verdadeiro amor que Deus não deixou para nós amar uns aos outros, certo? E principalmente quando se trata de família e pessoas assim que a gente ama mesmo de coração, certo? Mas nós trazendo hoje essa palavra, nós vamos buscar aqui para nós ter um amparo se é idolatria ou tem a ver com a Bíblia. A gente vai ver aqui em 2 Crônicas, capítulo 14, a Bíblia fala sobre um rei chamado o rei Abias, né? A Bíblia nos fala que o rei Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, né? Então, quando a Bíblia fala que o rei Abias, ele dormiu com seus pais, dormir quer dizer morreu. A Bíblia muitas vezes relata essa morte, até o próprio Jesus fala, Jesus chegou a dizer que a morte é como um sono, né? Os discípulos chegou a indagar Jesus, mas Senhor, então a pessoa morreu, a pessoa vai ali e acorda. Não, mas Jesus falou de um sono que um sono que só ia despertar na ressurreição, um sono profundo, certo? A gente vê que o sono, ele faz parte mesmo da morte. Você, quando está dormindo, você não está vendo nada. A diferença do sono, quando você está dormindo, do sono material, que nós ainda estamos vivos, para o sono da morte, é porque quando você está dormindo, descansando a matéria, você está neutro. Seu cérebro ali, ele tá descansando ali, então você tá, os batimentos cardíacos é como um carro estiver em marcha em neutro, ele ali, ele tá ligado, mas ele não vai andar, mas ele não quer dizer que ele tá quebrado, ele tá ali porque ele tá em neutro, tá descansando. É só para você ter uma ideia, mais ou menos, como que é a coisa, certo? Eu acho que é por aí. Eu quero que você me entende e você que está nos assistindo também vai entender o que eu quero dizer e aonde eu quero chegar, né? Junto com vocês aí. Então é mais ou menos assim. O sono profundo é aquele sono que só quem pode despertar é Deus. Hoje a gente vê que existe muitas pessoas que muitas vezes morrem, né? E voltam à vida, né? Pessoas que muitas vezes, depois de algumas horas que já faleceu, muitas vezes a pessoa volta, né? Aqui mesmo na cidade aqui da Bahia, uma cidade perto aqui mesmo, foi detectada uma criança que tinha morrido, né? E foi revelado que essa criança estava viva e quando foram escavar a cova, né? Esse fato aconteceu numa cidade chamada Itaitê, aqui na Chapada Diamantina, né? Isso foi fato verídico, certo? Então a criança já tinha enterrado, mas Deus usou um profeta e revelou que a criança estava viva. E como descavaram mesmo a cova, justamente isso não é coisa, não é história, nada não, é coisa verídica. Aconteceu na cidade de Itaitê, lá num bairro, num povoado chamado Colônia, que faz parte da cidade de Itaitê, certo? Isso aconteceu lá, nessa região de Itaitê. O município é Itaitê, fica na Chapada Diamantina, certo? Mas aí, então é isso aí, galera, certo? Apesar que depois essa criança, ela veio a falecer, né? Depois que ela veio a falecer novamente, né? Contatou o óbito mesmo. Mas só que, na verdade, ela estava viva, né? Então é isso aí, galera. Então, a vida, muitas vezes, a milagre acontece até hoje, até nos dias de hoje, certo? Mas, voltando aqui sobre a questão da pessoa sepultar, muitas vezes a pessoa fala, né? Falando acerca de você, não, eu mesmo não ligo, eu já tô aqui em tal cidade, eu morrendo por aqui mesmo. Isso tem gente que fala, né? Eu morrendo por aqui mesmo em terra. Já tem outros que não, você vê que até artista. Tem artista aí que ele morre em uma cidade, ele mora até lá, mas ele é enterrado na cidade natal.
é pedido. Muitas vezes a pessoa faz questão de quantos corpos a gente já viu aí passando, né? De pessoas que morreram em cidades assim, eles pedem para ser enterrado na cidade natal, muitas vezes ali da onde nasceu, numa pequena cidade, no interior, né? Ali a pessoa é, ganhou fama e foi para a grande cidade, mas não sai dele ali, aquela cidade, da simplicidade ali da cidade, onde estão seus parentes, que muitas vezes a pessoa tem uma celebridade aí, um artista, mas a família não é todo mundo que é rica. As pessoas pensam que é, mas não é, gente. Tem família de pessoas aí, artistas, que são ricos, mas tem famílias também, tem um parente, tem outros que ainda vivem naquela mesma vida simples, certo? Mas nós trazendo para aqui, vamos ver. Então a Bíblia nos fala que o rei Abias, ele dormiu com seus pais. Então, né, dormiram ali com seus pais. Então ele foi, colocaram ele ali, sepultaram ele na cidade de Davi junto com seus pais, certo? Louvado seja Deus. A Bíblia também nos fala aqui, vamos ver também outro aqui também, vamos ver aqui o que diz aqui também em Reis. Reis, aqui no livro de Reis, vamos ver 1 Reis no capítulo 22, vamos ver o que diz Reis, 1 Reis, capítulo, vamos ver aqui, o 22, o verso é 40, 22, 40. A Bíblia fala também aqui em 1 Reis, capítulo 22, louvado seja Deus. Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, o rei Acabe também, ele dormiu com seu pai também. Então, ele era sepultado ali no mesmo lugar, na terra ali dos seus pais. Sempre a Bíblia fala dormiu. Aqui a gente vê, eu li para os irmãos lá aqui em Crônica, e aqui também em 1 Reis fala a mesma coisa sobre o rei. Aqui, assim dormiu Acabe com seus pais, né? E aí o filho dele tomou, prosseguiu, né? Que rei era assim, tinha um sucessor. Não é que nem a democracia que elege um presidente, não. Antigamente o rei morria era os parentescos. Começava, se morria um rei, o filho assumia a hierarquia, né? Que aí era o sucessor, era o filho ali continuar, entendeu? Dar continuação e daí por diante. Como vem no Velho Testamento, fala tudo sobre isso aí, gente, certo? Então o reinado antigamente era diferente da democracia de presidente. Hoje é presidente, certo? Então a pessoa elege, se um presidente não deu certo, o povo vota e coloca outro. Mas antigamente era diferente, já tinha um sucessor. Se eu fosse um rei e tivesse um filho, ali já ia preparando. Na minha velhice, o tempo que eu reinasse, ou então em guerra, que esses homens só andavam em guerra, quando morria, o outro tomava o sucessor, certo? Mas hoje nós estamos falando sobre amparo assim, depois da morte. Então tá aí. Todos esses homens aí, irmão, a Bíblia, se você ler aí no Velho Testamento, vocês vão achar vários e vários casos desses homens que ele é sepultado no mesmo lugar, ali no jazeiro, ali na mesma terra, né? Junto ali com seus antecessais, certo? Podia ser seus pais, e aí esse era sepultado tudo no mesmo lugar. Então, você que acha que muitas vezes é idolatria, a pessoa falar, não, eu quero ser sepultado lá onde está o fulano de tal, meu pai, ou seja lá quem for junto com a família, então isso aí já faz parte desde o começo. A gente vê aqui, é bíblico. Então é bíblico, né? Então não é coisa, o homem que fala, isso é bíblico, certo? Então antigamente era assim, e hoje a maioria das pessoas. Agora, não quer dizer o que você que é sepultado em outro lugar, em outra terra, em outro lugar, na ressurreição, não quer dizer que você não vai encontrar, que não existe isso. Isso aí não quer dizer, não, eu quero estar todo mundo para ressuscitar todo mundo junto ali da família, tudo isso não tem nada a ver, certo? A gente sabendo que, então, se Deus, o plano de Deus, para quem acredita na ressurreição, na nova vida, então quando você nascer de novo, você vai estar ali, de qualquer maneira, você vai ressuscitar todo mundo junto, independente de que estado, que lugar,
ou de que país você está, certo? Então isso é só coisa terrena, que estamos tudo aqui. Então eu creio desse jeito, certo? E aqui um amparo bíblico sobre se a pessoa, muita gente fala, mas isso, como que fala, é certo fazer túmulo, né? Ou jazigo para colocar, então isso aí é amparo bíblico. Então você que faz, então você não está errado também. Você que tem aí aonde está todo mundo sepultado, mas o importante mesmo é a convivência em vida, certo? O importante mesmo é você amar as pessoas em vida. Depois da morte, Deus não criou o homem do pó, porque ele não coloca para nos encontrar de novo. Então nós vamos se encontrar. O difícil foi nós vir ao mundo. O difícil foi eu e você chegar aqui e nascer hoje, onde nós nem pensava. Talvez você hoje que eu estou conversando com você, né? Tem muitas pessoas assim que antes, né? Nós no nosso tempo de solteiro andava por aí nas farras, nem sabia que nós ia ter um filho. Hoje nós estamos com nossos filhos aqui, né? Às vezes as pessoas falavam 20 anos atrás eu não tinha um filho, hoje tem minha filha, né? Você tem seu filho. Então são coisas, mistérios de Deus. A vida é um mistério, certo? Isso é só um texto assim bíblico. E a Bíblia nos fala depois ali do rei Abias dormir com seus pais. O seu filho, o sucessor, seu filho é Asa, né? Seu filho Asa, ele reinou, deu continuidade ao reinado do seu pai, certo? E a Bíblia fala que foi melhor, porque no reinado de Abias havia muita guerra, né? Já no reinado depois da morte de Abias, que o seu filho, o sucessor, seu filho, ele tomou posse, a Bíblia fala que foi um tempo de paz, né? Porque ali o novo rei ali, Asa, a Bíblia nos fala que ele tirou aqueles deuses, né, que antes tinha, né, no reinado de seu pai tinha, então ele tirou todos aqueles deuses, aqui a Bíblia fala, ó, vamos ver aqui no verso 2 aqui de 2 Crônicas 14, fala assim, ó, né? E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, né? Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. Então tudo aquilo ali que era adoração, então ali era motivo de guerra, né? Porque antigamente era assim, quando a gente vê, não é eu que estou falando, a Bíblia não relata, muitas vezes quando tinha aquela guerra, aquela praga, muitas vezes o rei, para Deus poder apaziguar ali os reis, ele se rendia. Muitas vezes era até permissão de Deus, vamos supor que nem o rei Abias morreu, né? Só que o seu filho não tinha o mesmo pensamento do pai, fez diferente, ele quis tirar todo aquele negócio de adoração a Deus, a ídolos pagãos, e começou, e Deus, ali houve paz naquele lugar. Apesar de ser filho de Abias, mas era um homem diferente. Porque hoje em dia não quer dizer que a pessoa... Existe um ditado que as pessoas falam de filho de peixe, peixinho é, mas isso aí muitas vezes tem coisa que tem sentido, mas tem coisa que não tem sentido, não. Às vezes tem pessoa que tem um pensamento diferente, né? Às vezes nem tudo a gente herda das pessoas assim, vamos supor, você é um filho que vê sua mãe sofreu a vida toda vendo seu pai viver embriagado. Um exemplo, certo? Um exemplo. Viu seu pai viver a vida toda embriagado, ver sua mãe naquele sofrimento. O filho, muitas vezes tem filho, eu falo que é exemplo. A pessoa fala, rapaz, uma vida dessa eu sofri tanto de criança de ver minha mãe, não tinha pai dentro de casa. Ele acaba mudando a mente, certo? Ele acaba mudando a mente e seja a pessoa... Não quer dizer que muitas coisas a gente herda. A gente herda assim dos pais, algum jeito de trabalhar, porque tem pessoa que mesmo ele sendo uma pessoa que gosta de beber, que tem vício com alcoolismo, mas é uma pessoa trabalhadora. Aí nessa parte o filho vai puxar o pai. Só que na outra parte ruim, que é a vez de beber, de ter uma família, ele já vai ser diferente. Que a gente pode mudar, gente. Pode mudar. Isso aí depende da mente de qualquer pessoa. A gente pode mudar.
Esse negócio, não, isso é de pessoas que não lê a palavra de Deus. Isso aí vem do pessoa de. Isso aí é dos antepassados que vem. Mas se você tiver a Jesus, você quiser mudar, aquele que tem Deus, você muda. Tá aqui o caso do filho do rei Abias. A Bíblia nos fala, se a gente prosseguir aqui, que houve paz, né? Aqui, ó, vamos ler aqui mais uns 2 versículos aqui, ó, para você ver, né? Aqui no 4 diz: E mandou ajudar que buscassem ao Senhor Deus de seus pais e que observassem a lei e o mandamento, né? Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol. Aqui no verso 4 de 2 Crônicas, capítulo 14, aqui diz assim: Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, né, do sol, né? Que muitas vezes nessas fazendas, depois eles botaram no alto, no morro assim, cruz, crucifixo. Antigamente os reis, cada cidade eles faziam isso aí. E o reino, e o reinou, e o reino esteve quieto diante dele. Tá vendo? Então, teve quieto perante esse período aí, né? Aqui o verso 6 diz assim: E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso, né? Então tá aí. Muitas vezes esse negócio fala assim, às vezes as pessoas se confundem. Irmão, mas o pai não era assim. Quando ele fala assim de pais, que existe muitos pais. Pais é avô, assim, vamos ver, bisneto, tataraneto, tudo chama aqueles antepassados de bisavô, de avô, tudo é pais. Por isso que a Bíblia ela traz uma sequência de fala do filho de Davi, isso, aquilo, pá, assim. Vamos supor, muitas vezes fala Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí muitas pessoas falam, mas Jesus não é filho de José? Mas é porque José vem da linhagem de Davi, certo? Então Jesus ele veio da linhagem de Davi, que é a raiz de Jessé. A Bíblia fala sobre a raiz de Jessé, a estrela, certo? Então Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então Jesus ele veio dessa linhagem aí, né? Então, por isso que fala Jesus, filho de Davi, porque Jesus ele veio da mesma linhagem aí de Davi, certo? Mas não quer dizer ele é filho de José, né? Louvado seja Deus. E daí vem outro texto aí que vem, se você estudar sobre isso aí você vai encontrar ali sobre a descendência, né, dos antecessais de Jesus está lá, se não me engano, não sei se é no livro de Mateus, não sei se é no primeiro ali, no capítulo 1, fala assim sobre, certo? Mas é isso aí, é outra questão. Hoje nós estamos trazendo aqui um pouquinho sobre esse negócio que eu expliquei aí sobre depois que a pessoa morre, é certo, se a pessoa querer enterrar todo mundo ali, então é bíblico. A Bíblia fala aqui, a gente viu muitos reis desses, quando morria um pai, eles enterravam naquele lugar, o outro rei que morria assim, que dá continuidade vinha, enterrava, então tudo ali no mesmo túmulo também, certo? No dia de hoje tem muita gente que faz isso também, então isso não é idolatria, não é pecado também, certo? É um ato de assim, sei lá, de guardar na memória, tá todo ali, vai visitar um, tá visitando todos. Isso aí que traz dentro da mente da pessoa, certo, gente? Isso aí é a mente do ser humano. Ali tá fulano ali, tem um tio, tem coisa, tem fulano de tal, tudo da mesma parentela, que a gente vê que tem cemitério que a gente chega, tá cheio de tudo da mesma assinatura. As pessoas cheias de sobrenome, tudo ali, porque os parentes, tá tudo ali naquele lugar. Às vezes a pessoa tá em São Paulo, mas ele é da Bahia. Muitas vezes morreu lá, ele vem ser sepultado cá. É isso aí que eu trouxe hoje para você, certo? Mas tem pessoas também que não tem assim, tem pessoas que adotam aquele lugar, ele tem né? Aquele lugar como o seu lugar também ali, adotou. Ali mesmo morreu, sepultou, não é todo mundo que é assim, certo? Mas é aquilo que eu trouxe para vocês. Importante é o amor perante a vida, certo? Isso aqui nós trouxe aqui hoje nessa nossa programação de hoje, para deixar aí para os nossos inscritos, você que acompanha a nossa programação, que está chegando aí nos nossos
acompanha nosso trabalho. Muito obrigado, que Deus abençoe. Então, sempre nós temos trazendo texto bíblico, falando da palavra de Deus, mostrando o dia a dia, fazendo nossas viagens, conversando com as pessoas, dando risada. A vida é isso, irmão. A vida é essa aí. Quando a gente preenche a nossa mente com as coisas de Deus, evita muitas coisas. Você evita de muitas tragédias, coisas. E nós sabemos que essa vida, irmão, é tão bom se viver, né? Mas, infelizmente, o Brasil, o mundo que nós vivemos é um mundo de tragédia. Muitas vezes já preguei bastante aqui, eu já falei para vocês muitas cercas sobre mente vazia, que o diabo ele não tem morada, ele anda caçando um lugar, uma casa desocupada, ou que não está preenchendo, está prestando coisa mal, e acaba acontecendo muitas tragédias que a gente vê acontecendo. Se vocês verem nas minhas pregações, em outros vídeos muito antes, eu sempre falo essas coisas, e muitas vezes a gente vê os sinais acontecendo, e é isso mesmo que falamos, e muitas vezes a gente vê, né? Mas o importante é isso aí. E hoje eu trouxe essa palavra aqui. Que Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Muito obrigado você que está chegando. Você que está interagindo aí, certo? Obrigado mesmo, você de toda a cidade, de estado, de onde está nos acompanhando, certo? É isso aí. E fica aqui meu abraço. Que Deus abençoe. E até a próxima, se Deus quiser. E agora nós vamos para o momento do louvor. Olha, Jesus. Olha, meus irmãos, aquele abraço. Essa eu dedico a todos vocês do canal, hein? Forte abraço, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Segura-se. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza era parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. As garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Meu irmão, quantas vezes a gente andando na contramão, com a alma ferida, mas Deus é aquele que restaura a vida do homem. Louvado seja Deus. Ei, segura essa. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza era parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. As garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei, tive um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje sou verdade, mas já fui engano.
Já fui fonte seca, hoje sou serão. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou.